Professor, como parte do escopo da atividade é mostrar o código e explicar 3 estruturas de dados, escolhi 3 atividades que entreguei para o senhor como listas. Escolhi lista ligada, lista duplamente ligada e merge sort, que é o algoritmo de ordenação. Vou começar explicando a lista simplesmente ligada, que contém 2 atributos, início, do tipo nó, e total nós, do tipo inteiro. Essa variável eu só uso como controle para assegurar que a quantidade de dados está correta. No construtor, eu seto início sendo nulo e total nós com 0. Eu tenho um método que retorna se a lista está vazia ou não. Outro método que adiciona elementos no início da lista. Ele verifica se a lista está vazia, caso esteja, ele cria um novo nó e o atribui ao atributo início da lista. Caso contrário, ele cria 2 nós, sendo um com o dado recebido e outro auxiliar, pegando o nó início. Então ele faz a troca, o que estava no início vai para o nó seguinte, o que foi criado para o atributo início e apontando para o próximo. Tenho outro método chamado adicionar no final, que recebe o dado e verifica se a lista está vazia. Caso esteja, ele adiciona no início. Caso contrário, eu navego até o último nó, crio um novo nó e coloco ele como referência no nó que está por último. Dessa forma, ficando na posição no penúltimo. Tem outro método que adiciona numa posição específica, que ele faz 2 validações. Ele verifica se a posição é no início ou no fim. Caso seja, ele chama os métodos que foram criados para isso. Caso não seja nenhum nem outro, eu verifico se a posição ela existe. Caso seja verdade, eu crio 2 nós auxiliares, um nó anterior, a posição desejada, um nó posterior, a posição desejada, e o novo nó que será adicionado. Então, altera a referência do nó anterior, onde o nó anterior ponto próximo, apontando para o novo nó, e o novo nó ponto próximo, apontando para o nó posterior. Tem o método remover do início, que ele não recebe parâmetros, mas eu declaro o nó inicial e também pego o dado dele para não perder. Verifico se a lista está vazia e caso ela não esteja vazia, eu altero a referência de início para apontar para o nó seguinte e retorno o dado que foi removido. No método remover do final, eu verifico se a lista está vazia, caso não esteja, eu verifico se há apenas um elemento na lista. E caso seja verdade, eu seto início como null e decrescento a variável total nossa. Caso tenha mais que um elemento, eu crio 2 nós auxiliares e percorro a lista procurando o último elemento. Quando eu encontro, altero as referências dele de forma que o último elemento seja descartado e retorno o dado do nó que foi descartado. Tem o método remover na posição, que recebe um inteiro com a posição que deseja remover o elemento. Então eu verifico se é no início, se for, eu chamo o método remover do início, se não, verifico se a posição é a última. Caso seja, chamo o método para remover no final. Caso contrário, eu crio 2 nós auxiliares, um recebendo no nó anterior a posição que será removida, outro com a posição que será removida. Eu pego o nó anterior e altero o atributo próximo dele, apontando para o nó seguinte, a da posição removida, então eu pego o dado do nó removido e retorno ele. O método percorre lista, verifica se a lista está vazia, caso não esteja, ele percorre todos os nós, mostrando seus dados atrelados. Tenho também mais 3 métodos que auxiliam na atividade, sendo um para mostrar o total de nós, outro para verificar se a posição existe na lista, e outro que retorna um nó. Basta eu informar a posição, ele retorna o nó que está naquela posição. Vamos para a lista duplamente ligada. Eu usei basicamente a mesma estrutura da lista ligada. Tenho 2 atributos na classe que são referentes ao tamanho e outro ao início, do tipo nó. No construtor, eu atribuo os valores de início de lista. E aí no método adicionar no final, eu recebo o dado por parâmetro e verifico se a lista está vazia. Se tiver, eu crio um nó, atribuo esse nó ao atributo início e incremento o tamanho. No método adicionar início, eu recebo o dado e verifico se a lista está vazia.
Caso esteja, eu crio um novo nó e atribuo ele ao início. Caso contrário, eu crio um nó auxiliar, recebendo a referência início, crio um novo nó com o dado recebido e manipulo as referências para que o novo nó fique em primeiro e o antigo primeiro nó seja o seguinte da lista. No método adicionar na posição, eu faço duas validações, verifico se a posição é no início ou no fim. Caso seja uma delas, eu chamo o método correspondente. Caso contrário, eu crio dois nós referenciando os nós anterior e próximo, a posição desejada, crio um novo nó com o dado recebido e altero a referência próximo do nó anterior e também altero o valor referenciando o anterior no nó seguinte. No método remover no final, eu verifico se a lista está vazia. Caso não esteja, eu crio uma referência ao penúltimo nó e altero a referência de próximo dele, colocando como nulo. Dessa forma, ele será descartado da lista. A ideia é a mesma no método de remover de início. Eu verifico se a lista está vazia. Caso não esteja, eu crio uma referência ao segundo nó da lista e altero a referência do atributo anterior, exceto como nulo, exceto o início recebendo a referência desse nó. Remover na posição, eu verifico se a posição ela existe na lista, verifico se é a primeira ou a última, caso seja uma delas, eu chamo os métodos que foram criados para isso também. Caso contrário, eu crio duas referências recebendo os nós anteriores à posição desejada e um após a posição desejada. Eu altero suas referências de forma que o nó na posição selecionada ele não tenha mais nenhuma referência para ele. O método apresentar elementos, ele percorre a lista apresentando os dados referentes a cada elemento cadastrado na lista. Tem outros métodos que auxiliam nas operações, como retornar nó da posição, que recebe uma posição e retorna o nó respectivo naquela posição. O método vazia, que retorna true se a lista estiver vazia e false, caso ela esteja preenchida. E os métodos getters e setters. No algoritmo de ordenação tem o merge sort. E nesse método ele recebe o vetor a ser ordenado, o início do vetor e o fim. Então ele verifica se o início é menor que o fim. Caso seja, ele pega o valor referente à metade do vetor e faz chamadas recursivas para subdividir esse vetor. Tem o método de merge, que conceitualmente é o método de intercalação, onde ele tem as variáveis de controle da estrutura e faz as verificações para determinar as posições corretas dos elementos do vetor.